Capítulo 10. As consequências da obsessão. Frase de abertura do capítulo. A subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Esta informação se encontra em O Livro dos Médiuns, codificado por Allan Kardec, no item 254, sexta questão. Quando ultrapassam o limite de simples influenciações, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase total do obsessor, as obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão e ocasionam sérios danos ao organismo do obsidiado. Surgem, assim, distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão e difíceis até de serem constatados. Se refletirmos bem, iremos verificar que os problemas que acometem o obsidiado são bastante complexos e dolorosos. A obsessão é a escravização momentânea do pensamento, quando este se apresenta tolhido na sua livre manifestação, em razão de onda mental alheia que o constringe e perturba, impedindo a sua expansão, o seu voo. Qualquer cativeiro é doloroso. O cativeiro físico apresenta a possibilidade de deixar liberto o pensamento do cativo. Na obsessão, entretanto, o ser torna-se escravo de maneira integral. É a pior forma de servidão, a mais pungente, e também a que mais nos toca o coração. Quando uma criatura cai nas malhas do cativeiro físico, mantém livre o seu pensamento, que de muitas formas se expande em sonhos, fé e esperanças, tornando pelo menos suportável o cerceamento material. Mas nos processos obsessivos graves, a pessoa se apresenta aparentemente livre, porém, em realidade, está acorrentada, mentalmente dominada por seres invisíveis que detêm o voo do seu pensamento, isto é, da manifestação da própria essência da individualidade, do espírito. Esse confinamento, essa prisão, a mais triste, escura e solitária, é, pois, a mais cruel e a que mais faz sofrer. Soma-se à influência dos obsessores a sensação, a certeza do remorso, do passado que se ergue como fantasma insepulto e que vem assombrar os dias presentes. Então, realmente, o obsidiado é prisioneiro em todos os sentidos, vencido ao peso de tormentos inenarráveis que ele mesmo engendrou, e avança em sua aspérrima caminhada, tentando evadir-se da miserável cela onde geme e chora para o claro sol da liberdade. Na noite tempestuosa em que se debate, imaginemos por um instante o que representa para ele os recursos que a doutrina espírita lhe oferece. Somente o Espiritismo tem condições de dar a esses sofredores o alívio, a compreensão, o caminho para a liberdade. É a chave que vem abrir as portas da masmorra pessoal e livrar da mais complexa escravidão não apenas os obsidiados, mas também os obsessores, que afligindo e fazendo sofrer, automaticamente se aprisionam ao jugo do ódio, que os converte também em escravos e em vítimas, tal como acontece àqueles a quem perseguem. Encontramos no caso Éster, narrado por Manuel Filomeno de Miranda em sua obra Grilhões Partidos, o exemplo de obsessão em grau muito avançado, com características de possessão. O autor narra com detalhes os tormentos que a obsidiada enfrenta. Evidentemente, são sofrimentos acerbos, tolhida em seu pensamento, incapaz de se exteriorizar,
a doente padece a aflição de sentir que uma figura apavorante se intromete em sua casa mental, roubando-lhe a paz, quebrando-lhe a resistência e ocasionando, com seu pensamento desequilibrado, alucinações, visões terríveis que a enchem de terror. O medo que então experimenta desestrutura psiquicamente, fazendo-a viver em clima de constante pesadelo, do qual não consegue despertar. Se tenta agir, gritar, reagir, não tem forças, não comanda mais o seu próprio comportamento e vê-se perdida no cipoal de ideias enlouquecedoras que sabe não serem as suas, mas às quais tem que obedecer porque se sente dominada em todos os centros de registro. A permanência nesse estado lesa o organismo físico, instalando-se nele enfermidades reais. Dessa forma, a obsessão pode ter como consequência, entre outras, a loucura, a epilepsia, a esquizofrenia e levar ao suicídio ou aos vícios em geral. Temos presenciado muitos casos dolorosos onde a aparente loucura mascara o verdadeiro quadro, a possessão. Certa vez, logo que iniciamos o trabalho desobsessivo, fomos chamada para aplicar um passe. Segundo nos informaram, a doente em crise de loucura estava amarrada ao leito a fim de se evitar que se machucasse ou se matasse. Cercamo-nos de todos os cuidados espirituais que são imprescindíveis num labor desse quilate. Fomos em companhia de pessoa bastante experiente nesses trabalhos. Chegando ao lar da enferma, soubemos que ela era recém-casada e que subitamente passara a agir como louca. Estava amarrada ao leito, completamente hebetada. Era um quadro triste de se ver. Fizemos a leitura de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, oramos e aplicamos o passe, trazendo alívio bastante acentuado à doente, que se apresentou bem mais serena. Recebemos esclarecimento dos benfeitores espirituais de que o caso era de possessão e que a jovem senhora deveria ser tratada espiritualmente, recorrendo-se ainda à terapêutica médica, evitando-se, porém, a sua internação, já que haveria possibilidade de tratá-la em casa. Conseguiu-se, inclusive, que ela se acalmasse pouco após a medicação. Entretanto, a família da paciente era absolutamente contrária ao tratamento espiritual e manifestou-se em franca oposição ao prosseguimento do trabalho de passes, bem como de quaisquer outras orientações do Espiritismo. Afirmaram que apenas aceitaram o passe naquele momento por se tratar de emergência e por estarem chocados com a situação. Alguém havia sugerido o Espiritismo como solução urgente. Diante disso, silenciamos. No dia seguinte, a doente foi internada numa casa especializada. Menos de 48 horas após a internação, desencarnou com uma parada cardíaca. Já se passaram 20 anos e não nos esquecemos dessa irmã, que, conforme nos informaram os amigos da espiritualidade, foi amparada, esclarecida e hoje prossegue seu aprendizado, preparando-se para reencarnar. Seu obsessor antecedeu-a na esfera carnal, onde se reencontrarão para o momento do perdão e da paz. André Luiz apresenta-nos elucidação a respeito, sobretudo, das enfermidades psíquicas clássicas. Na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam à evolução moral. São, pois, enfermidades da alma a se refletirem no corpo físico. Importa deixar bem claro que não se deve confundir e generalizar afirmando que tudo é obsessão, que tudo é provocado por obsessores, como também não se deve atribuir todas as nossas dificuldades à ação dos espíritos perturbadores. E Kardec não deixou de nos advertir quanto a isso,
a esse exagero tão comum no meio espírita. Nem sempre os problemas são de origem espiritual. Pode ser até mesmo um processo de autoobsessão, como já vimos. Também é preciso não confundir esses estados com sintomas de mediunidade. Ocorre frequentemente que muitos espíritas de boa vontade e bem intencionados, por desconhecimento diante de pessoas portadoras de epilepsia em quaisquer de suas modalidades, afirmam tratar-se de mediunidade, sendo necessário desenvolvê-la. Tais enfermos são encaminhados sem mais delongas às reuniões mediúnicas, onde não somente persistem com seus problemas, mas ainda provocam desequilíbrio nos trabalhos, já que não estão aptos a assumir as tarefas da mediunidade que requerem disciplina, estudo e discernimento. Mediunidade não é doença, nem os sinais de sua eclosão podem ser confundidos com enfermidades. Há que se fazer distinção entre uma enfermidade e os sintomas do desabrochar da faculdade mediúnica. Conveniente, nesse como noutros casos, cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de não as confundir com os sintomas da mediunidade no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. É muito comum encontrarmos casos de caráter misto, onde se conjugam obsessões e males físicos. O espírito enfermo, endividado, plasma no seu envoltório perispirítico os desvios, as deformidades de que é portador. Consequentemente, renascerá em corpo físico, que por sua vez refletirá as desarmonias preexistentes no espírito. O codificador, ciente dessa possibilidade, aconselhava já em sua época que se deveria aliar nesses casos o tratamento magnético ao médico. O que se vê, contudo, é que muitos espíritas, ignorando as ponderações de Kardec, acostumaram-se a diagnosticar apressadamente, confundindo doença com mediunidade. E como acham que tudo é mediunidade, muitos aconselham logo a suspensão do tratamento médico e da medicação anticonvulsiva, o que poderá acarretar sérios danos ao enfermo. Os remédios que controlam as crises epiléticas não podem ser suspensos repentinamente, sob pena de o paciente ter o seu estado agravado. Mesmo que o caso seja misto, isto é, físico e espiritual, ainda assim não se deve encaminhar sumariamente o enfermo ao exercício das tarefas mediúnicas. Ele necessita ser tratado espiritualmente, ser orientado para os recursos que a doutrina espírita coloca ao alcance de toda a humanidade. Necessita promover a sua autodesobsessão. E como mencionamos anteriormente, se está sob o domínio de obsessores, tem o seu pensamento controlado por eles, o que é óbvio, é o principal motivo que obstará o desenvolvimento de sua faculdade mediúnica. Vejamos um caso de caráter misto. D padecia há longos anos de um processo misto de epilepsia e obsessão. Muito franzina, trazia no semblante as marcas do sofrimento. Sendo pessoa de poucos recursos, precisava trabalhar, mas em razão do seu mal, não se estabilizava em emprego algum. Quando vinham as crises epilépticas, D, totalmente inconsciente, levava quedas dolorosas. Certa vez, rolou do alto da escada, machucando-se bastante. Em outra, estando a passar roupa, caiu e resvalou o rosto no ferro elétrico, queimando-se na face. Em seu corpo, apresentava sempre as contusões provenientes dos tombos de que frequentemente era vítima. Assim, era a vida dessa moça verdadeiro martírio. Passando a frequentar o Centro Espírita Ivon Costa, teve acentuada melhora com os passes nas reuniões públicas. Feita a consulta espiritual, foi esclarecido que D precisava de um tratamento médico aliado à terapêutica espiritual. Um médico neurologista que integrava a equipe de desobsessão prontificou-se a examiná-la e prescrever a medicação. Efetuados os exames, D relutava em aceitar o diagnóstico,
mas acabou concordando e começou a usar os medicamentos. Pela primeira vez, as crises desapareceram. Ao mesmo tempo, era tratada espiritualmente. Constatou-se que a paciente era atormentada por dezenas de obsessores e, em encarnação anterior, havia sido pessoa de muito poder e de grande perversidade. Antes da encarnação atual, tivera outra em que renascera num corpo disforme. A existência de hoje representava o início de sua recuperação, através do ensejo de conhecer o Espiritismo e também de se mostrar regenerada aos seus perseguidores, propiciando oportunidade de reajustamento e perdão mútuo. Um número expressivo de seus obsessores foi esclarecido, em trabalho que se prolongou durante alguns anos. Entretanto, após algum tempo de uso dos remédios, D resolveu por si mesma, e influenciada, é óbvio, pelos obsessores, suspendê-los. As crises voltaram, mas a doente afirmava ser o seu mal apenas espiritual. Estava condicionada a afirmativas desse teor, pois em todos os lugares que frequentara, nunca lhe haviam alertado para o fato de ter também um componente físico o seu problema. Aconselhada pelo médico e pelos companheiros, e até pelo mentor, ela voltou a usar a medicação. Mas, logo depois, suspendia novamente. D finalmente parou por completo com o tratamento. Preferia dizer-se obsidiada. Durante todos esses anos, a paciente colaborou em pequenas tarefas no centro, onde, aliás, era assídua e perseverante. Com o passar do tempo, como as crises não desaparecessem e as orientações continuassem a indicar o uso dos remédios, ela começou a mostrar-se insatisfeita. Comentou que talvez fosse necessário outro tipo de trabalho para o seu caso. Soube-se que estava sendo influenciada por uma pessoa que dizia ter solução melhor para ela. E aos poucos deixou de comparecer ao centro, indiferente a todos os conselhos. Recebemos notícias dessa irmã de vez em quando. Prossegue em sua vida de sofrimentos, não tendo encontrado o alívio que almejava. Obsessões desse tipo são tão complexas e profundas que o espaço de uma encarnação é muito pequeno para resolver tantos conflitos. Só muito lentamente surgirá a transformação dessas almas endividadas por um processo de cicatrização de dentro para fora. A cura não poderá ser efetivada por ninguém, a não ser pelo próprio sofredor, funcionando encarnados e desencarnados que colaboram ajudando, quais enfermeiros abnegados que ofertam o algodão da solidariedade e do amor. À medida que a criatura for se evangelizando, aprendendo a amar e perdoar, conquistando méritos, os seus algozes serão igualmente motivados para o reajuste. Não podemos deixar de mencionar que muitas pessoas acreditam ser os trabalhos desobsessivos, orientados pela codificação kardeciana, mais fracos que aqueles efetuados por outros processos. Fica patenteado, com essa assertiva, o desconhecimento absoluto do que seja realmente desobsessão. Pensam que o trabalho é forte quando os médiuns se deixam jogar ao solo, contorcendo-se e portando-se desatinadamente. Quanto maior a gritaria, a balbúrdia, mais forte consideram a sessão e, consequentemente, creem que os resultados são mais produtivos. Meditando sobre o assunto, não é difícil verificar-se a fragilidade de tais argumentos. O que se vê em sessões desse tipo são médiuns sem nenhuma educação mediúnica, sem disciplina e, sobretudo, sem estudo, a servirem de instrumento a manifestações de teor primitivo. É inegável que esses trabalhos podem apresentar benefícios na faixa de entendimento em que se situam, inclusive despertando consciências para as verdades da vida além da vida. Mas afirmar-se que os labores da desobsessão nos moldes kardecistas são mais fracos e ineficientes carece de qualquer fundamento. Esquecem ou não sabem tais críticos que todo trabalho espírita é essencialmente de renovação interior, visando a cura da alma,
não às fórmulas imediatistas que adiam a solução final. O Espiritismo, indo além dos efeitos, remonta às causas do problema, às suas origens, para no seu cerne laborar profundamente, corrigindo, medicando e combatendo o mal pela raiz. Infere-se, pois, que o labor desobsessivo à luz da terceira revelação tem por escopo a cura das almas, o reajuste dos seres comprometidos e endividados que se deixam enredar nas malhas da obsessão, e não somente afastar os parceiros, adiando o entendimento e perdão. Para atingir esse objetivo sublime, não há necessidade de espetáculos, de demonstrações barulhentas, há sim necessidade da diretriz abençoada da codificação kardeciana. Este foi o capítulo 10, intitulado As Consequências da Obsessão, do livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert.